Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo ou boa madrugada. Estamos começando mais uma aula de História comigo, professor Cristian Souza, e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do tempo histórico. Lembrando a você que me assiste que esse conteúdo produzido ele é voltado exclusivamente para os alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro que estão acompanhando as nossas aulas através dessas orientações de estudo disponibilizadas pelo governo do Estado, beleza? Bom, antes da gente começar a falar especificamente sobre o tempo histórico, eu coloquei essa reflexão aqui que eu li da Beth Goulart, que eu achei muito interessante e faz a gente pensar um pouquinho acerca do que é o tempo, né? E a Beth ela diz exatamente isso, que o tempo ele é relativo, ele existe na referência que você dá a ele. Então o que acontece? O tempo ele é uma construção histórica que somos nós que determinamos. Por exemplo, lá na antiguidade, quando você não tinha relógio, quando você não tinha uma forma científica de contar o tempo, né, as pessoas daquela sociedade tinham um ritmo de vida diferente. Então, o tempo para aquelas pessoas, ele era relativo se comparado ao tempo hoje. Porque se você for parar para pensar, hoje, no século XXI, a maioria das sociedades humanas é escrava do quê? Do relógio. O que acontece com você quando você acorda meia hora atrasado? O seu dia, ele literalmente o quê? Ele degringola todo. Por quê? Porque hoje a nossa vida ela é baseada em cima do quê? Da hora, do tempo. Então você tem tempo para dormir, você tem tantas horas para você dormir, você tem hora para você acordar, você tem hora para tomar o seu café da manhã, para almoçar, para estudar, para ter um momento de lazer. Então, se você for parar para pensar, o nosso tempo hoje, no século XXI, ele é todo o quê? Cronometrado. Coisa que há tempos atrás não existia. Então, por isso que ela diz que esse tempo ele é relativo. Para a nossa sociedade, ele é visto de uma maneira, para a sociedade do passado, que não tinha relógio, por exemplo, ele era visto de outra maneira, e pode ser que daqui a 1000, 2000 anos, essa noção de tempo que a gente tem hoje seja completamente diferente. E no caso da história, vocês vão ver agora que existem dois tipos de tempo. O chamado tempo histórico e o chamado tempo cronológico. E eu vou explicar para vocês, ao longo da leitura da apostila, o que significa um e o que significa outro, ok? Então vamos começar lá na página 13 do material de vocês, onde ele começa falando a respeito do tempo histórico. Em primeiro lugar, devemos fazer a diferenciação entre o que é tempo histórico e o que é tempo cronológico, ou vice-versa. Define-se como tempo cronológico como sendo aquele que é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Por exemplo, nascimento, crescimento, ir à escola, ir a festas e etc. Então, todos esses fatos cotidianos que acontecem na minha e na vida de cada um de vocês, isso é classificado como o quê? Como tempo cronológico. Também coloquei aqui no quadro casamento, aniversário de 1 ano do primeiro filho, a ida à escola, a ida a festas, tudo isso faz parte do quê? Do seu tempo cronológico, aquele que é vinculado ao quê? Ao relógio. Já o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação e às vezes até a humanidade. Vocês querem um exemplo de tempo cronológico? A pandemia mundial que estamos vivendo de Covid-19, que começou no ano passado, em 2020. Esse acontecimento mundial, ele já entrou para a história. Vocês podem ter certeza que daqui a alguns anos ele já vai estar registrado o quê? Nos livros de história. Por quê? Porque foi um fato marcante
que impactou toda a população mundial. Então isso é caracterizado como o quê? Como um modelo de tempo histórico. O tempo histórico ele sempre é marcado por quê? Por algum grande acontecimento que impactou de alguma forma a sociedade humana. Christian, a Primeira Guerra Mundial é considerada, faz parte do tempo histórico? Sim. A Segunda Guerra também? Sim. Então todos esses eventos grandiosos que marcaram a humanidade, seja por bem ou seja por mal, eles fazem parte do quê? Do chamado tempo histórico. Show? E aí, embaixo ele coloca para você que para uma melhor análise e compreensão dos processos históricos, vai ser criada o quê? A linha do tempo histórica. Vocês já devem ter ouvido falar da linha do tempo. O que é a linha do tempo? A linha do tempo é aquele instrumento para o qual o historiador geralmente usa para poder se situar. E essa linha do tempo, ela é dividida exatamente o quê? Nesses acontecimentos históricos. Na linha do tempo tradicional, utilizada pela maioria dos historiadores, ela é dividida em momentos específicos da história humana. Que momentos são esses, Christian? Ele começa lá na pré-história, depois ele tem um outro marco lá na chamada Antiguidade, depois Idade Média, depois Idade Moderna, e fechando Idade Contemporânea. Todos esses momentos da história, eles foram marcados por algum fato específico que impactou, de alguma forma, a sociedade, a população, a humanidade que viveu naquele período. A pré-história, ela surge desde o momento em que você tem o primeiro registro do ser humano aqui na Terra. Algumas fontes datam de 7 milhões de anos, outras fontes datam de 4 milhões de anos, vamos colocar aí 4 milhões. Então, há 4 milhões de anos atrás, o homem surgiu aqui na Terra. A partir do momento em que esse homem surge aqui na Terra, inicia-se o quê? A pré-história, onde você vai ter ali o homem das cavernas, o período paleolítico, o período neolítico, e ao longo de todos esses períodos você tem o quê? O processo de evolução da espécie humana. Esse período que nós historiadores denominamos de pré-história, ele vai até o ano 4000 antes de Cristo. Christian, o que acontece no ano 4000 a.C.? No ano 4000 a.C., a gente tem a invenção da escrita. Então, a partir do momento em que o homem domina a técnica de escrever, né, ele cria uma linguagem de sinais para se comunicar por escrito, a gente sai da pré-história. Por quê? Porque o homem da pré-história ele não tinha esse domínio da escrita, e aí a gente começa um novo período da história, que é a chamada Antiguidade. E aí quem vão ser os grandes povos da Antiguidade que vão ter sua passagem registrada durante esse período? Os egípcios, os povos da Mesopotâmia, gregos, romanos. Todos esses povos, eles vão o quê? Eles vão compor aqui esse período da Antiguidade. Então, nesse período que a gente na história denomina de Antiguidade, ele vai do ano 4000 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo. Então, olha só que interessante. Esse período da Antiguidade, ele é marcado pela passagem de quem? De Jesus Cristo pela Terra.
No momento em que Cristo passa pela história, foi um período do quê? Da antiguidade. E aí o que acontece? Jesus Cristo passa pela história, é crucificado, morto, sepultado, como dentro do cristianismo se acredita. E aí 476 anos depois do Cristo, termina o período que a gente denomina de antiguidade. E o que vai marcar esse período, Christian? Qual vai ser o grande marco que vai romper, finalizar a antiguidade? Vai ser a tomada do Império Romano do Ocidente pelos povos bárbaros. Então, no ano de 476 depois de Cristo, os povos bárbaros na Europa vão dominar a parte ocidental do Império Romano. E aí, com isso, finda-se o período que a gente denomina de antiguidade e começa um novo período na história que é a chamada o quê? Idade Média. A Idade Média, ela é marcada principalmente por o quê? Por uma forte influência que a Igreja Católica vai ter dentro da sociedade. Então a Idade Média, ela começa no ano de 476 depois de Cristo e ela vai durar até o ano de 1453. Quase 10 séculos, se você for parar para pensar. 9 séculos e um pouquinho. Christian, mas o que acontece de tão importante em 1453 para acabar com a Idade Média? Em 1453 a gente tem a tomada do chamado Império Romano do Oriente, que também é conhecido como Império Bizantino. Nesse ano específico, a capital do Império Bizantino, que é Constantinopla, vai ser dominada pelos povos turcos otomanos. E aí, após esse domínio dos turcos otomanos, chega ao final esse período denominado de Idade Média e inicia-se um novo momento na história, que é a chamada o quê? Idade Moderna. A Idade Moderna, então, começa no ano de 1453 e vai até 1789. Christian, qual foi o grande marco que acabou com a Idade Moderna? O que acontece de tão importante na história da humanidade em 1789 que vai acabar com esse período que a gente denomina de moderno? Vamos ter nesse período, no ano de 1789, a Revolução Francesa, que vai ser um acontecimento dentro da história da Europa que vai impactar praticamente todo o Ocidente. Então, para os historiadores, o ano de 1789 marca o fim da Idade Moderna e vai iniciar um novo período na história, que é esse período que a gente vive nos dias de hoje, que é a chamada o quê? Idade Contemporânea. Então, segundo o tempo histórico, nós, hoje, no século XXI, fazemos parte do quê? Da Idade Contemporânea, ou seja, estamos num momento contemporâneo. Christian, isso é fixo? É pré-determinado? Alguém falou que é assim e não se discute mais? Claro que não. Eu já falei para vocês em outras aulas o quê? Que a história, o estudo da história, ele é um estudo que? Humano. A história ela não é uma ciência exata como a matemática, por exemplo, onde 1 mais 1 é 2 e ninguém discute isso. Então, para a ótica de muitos historiadores, o tempo histórico da humanidade é dividido dessa forma. Para outros, você vai ter outros métodos de divisão do tempo histórico. Um está certo e o outro está errado? Não. São apenas o quê? Visões diferentes acerca de um mesmo fato histórico. Show? Entenderam então o que é o tempo histórico e o que é o tempo cronológico e por que os dois são diferentes? O tempo cronológico está presente ali, no dia a dia da nossa vida. O tempo histórico ele é marcado pelo quê? Pelos grandes acontecimentos que vão marcar
a humanidade, a vida da humanidade aqui no planeta Terra. Beleza? Bom, continuando aí o nosso material, ele continua dizendo o seguinte: observe você, aí na página 13 tem uma linha do tempo muito similar a essa que eu desenhei aqui no quadro, que a linha do tempo é marcada por 5 grandes períodos. O tempo, assim como as épocas ou idades históricas, são convenções que são descritas de acordo com a cultura e o tempo histórico de quem as escreveu, baseadas nas datas do calendário cristão. Com isso, temos os seguintes períodos históricos ou idades: pré-história, idade antiga, que também é chamado de antiguidade, idade média, idade moderna e esse momento atual que nós vivemos, que dentro da história é chamado de quê? De idade contemporânea. Contudo, é importante você saber que, apesar da apresentação dos tempos históricos de maneira linear, não devemos reduzir a história a uma mera sucessão de fatos, pois o tempo histórico ele é múltiplo, no sentido de que ele abrange diferentes mudanças e permanências em um mesmo momento histórico. Foi aquilo que eu falei para vocês no início dessa aula. Isso daqui é fixo? Claro que não. Cada pesquisador da história vai utilizar da maneira que julga ser a mais adequada. De forma convencional, o mais usado é isso aqui. Mas não necessariamente quer dizer que por ser o mais usado é o correto. Até porque, como eu falei para vocês, dentro da história a gente não tem o quê? Verdades absolutas. Você tem pontos de vista diferentes acerca de um mesmo assunto. Daí, continuando embaixo. Um outro termo utilizado para identificar o tempo histórico é a palavra idade, que é utilizado para significar um determinado período que divide a passagem do homem na Terra. Repare que este formato é o mesmo que você utiliza para dizer para as pessoas quantos anos você tem, quando assim é perguntado. Quantos anos você tem, Christian? Eu tenho 36 anos de idade. Em breve farei 37. Então, ou seja, essa questão dos anos, ela serve para marcar o quê? Ela serve como um marco de existência sua. Daí o que acontece? Você percebe que o domínio da cultura cristã europeia está presente nessa concepção de linha do tempo histórica, o que demonstra a força política, econômica e cultural dos povos desse continente. É preciso ter em mente também que a contagem do tempo cronológico irá modificar de cultura para cultura. Como exemplos, a gente pode ter também o calendário judaico, o calendário cristão, o calendário chinês e o calendário islâmico. Então, o que acontece? Da mesma forma que o tempo histórico ele pode ser contado de maneiras diferentes, o tempo cronológico também pode. E aí ele aborda a questão do calendário. Vou colocar um desafio para vocês aí. Pesquisa no Google, segundo o calendário judaico, qual que é o ano deles que corresponde ao nosso ano de 2021. Você vai ver que a contagem deles é lá na frente. Eles já estão em 5.000 e blu, segundo o calendário judaico. No ano de 5.000, alguma coisa, eu não sei qual que é o certo agora. Só que o calendário judaico, ele é diferente do nosso, por quê? Porque ele não tem como marco histórico a passagem de Cristo pela Terra. Então eles mantiveram a sua contagem. Já o calendário islâmico, ele é atrasado, se for comparado em relação ao calendário cristão. Se eu não me engano, ele está em 1400 e pouco, quase 1500. Pesquisa no Google também que você vai ver. Coloca lá, calendário islâmico. O calendário islâmico, segundo a minha assessora aqui, está em 1442 nos dias de hoje. Então, 2021 para a gente, no calendário cristão, corresponde a 1442 no calendário
islâmico. Já o calendário judaico, segundo a minha assistente, está no ano de 5.780. Mas, Christian, como é que pode isso? Foi aquilo que eu falei para vocês. O tempo cronológico, ele pode variar o quê? De sociedade para sociedade. Daí, o que vai acontecer? Nós, nesse mundo cristão ocidental que vivemos, contamos o nosso tempo a partir do nascimento de Cristo. Só que o mundo ele não é formado apenas por cristãos. Você vai ter uma série de outras culturas. E essas outras culturas vão ter a sua forma específica de contar o seu tempo cronológico. Ficou claro essa questão do tempo histórico para o tempo cronológico? Bom, eu espero que sim. Tendo dúvidas, basta vocês me chamarem. Sabem onde me encontrar. No mais, beijo grande e tchau!